Olá, já parou para pensar que as maiores invenções, as empresas gigantescas, até as grandes obras de arte, tudo isso começou como uma faísca, né? Uma ideia na mente de alguém. Exatamente. É sobre essa faísca, esse poder incrível que na verdade todo mundo tem, que a gente vai conversar hoje. Estamos mergulhando fundo no conceito de imaginação. O Napoleão Hill, naquele livro famoso Quem Pensa Enriquece, coloca a imaginação como o quinto passo, sabe? Essencial para essa jornada em direção à riqueza. E ele usa uma imagem ótima, né? Sim, a oficina da mente. Acho perfeita essa metáfora. É muito boa mesmo. Pensa só, uma oficina é onde você pega a matéria-prima e transforma em algo concreto, num produto final. Isso. Na nossa mente, essa matéria-prima seria o quê? O desejo, o impulso, aquela ideia ainda meio abstrata. E a imaginação. Bom, ela é a ferramenta. É o processo todo, o espaço onde a gente molda e isso combina, refina, até virar um plano concreto, algo que dá para realizar aqui fora no mundo físico. Entendi. O material que a gente está analisando hoje, ele é bem direto nisso. Diz que a nossa capacidade de fazer acontecer, claro, dentro do razoável, está totalmente ligada a quão bem a gente desenvolve e usa essa oficina mental. Certo. Então essa oficina não é só um lugar para sonhar acordada, tipo, devagar. É um espaço de criação ativa mesmo. Ativa, sim. A fonte que a gente está explorando hoje até cita uns exemplos que, na época que o livro foi escrito, eram provas, assim, cabais do poder disso, né? A humanidade ter conquistado o céu com aviões. Algo impensável antes. Totalmente. Ter conseguido analisar a química do Sol a milhões de quilômetros daqui. Ou criar veículos mais rápidos que o som. Coisas que antes pareciam, sei lá, pura fantasia. Pura ficção, científica, talvez. Exato. E que nasceram, foram detalhadas ali, na imaginação, antes de qualquer passo prático ser dado. Precisamente. E para a gente entender como operar essa oficina, o Hill faz uma distinção bem importante. Ele fala de dois tipos de imaginação, quase como se fossem duas ferramentas diferentes ali dentro. Ah, interessante. Quais são? A primeira é a imaginação sintética. Essa é a mais comum, a que a gente usa todo dia, muitas vezes sem nem perceber. Uhum. Ela funciona pegando informações que a gente já tem, sabe? Conceitos, ideias, experiências que vêm da nossa educação, do que a gente observa, do que a gente vive. E ela reorganiza tudo isso. Ah, tá. Combina elementos que já existem, mas de formas novas. Tipo um químico que mistura fórmulas conhecidas para criar uma variação ou um designer que junta estilos diferentes. A maioria dos inventores, segundo Hill, usa mais essa faculdade aí. Entendi. É como construir algo novo usando peças que já estavam na caixa, né? Ela não cria a peça do zero, mas monta uma estrutura nova com elas. E qual seria a outra ferramenta, então? A outra é a imaginação criadora. Essa ele descreve como algo mais fundamental, talvez um pouco mais misterioso. O Hill coloca ela como se fosse a ponte entre a nossa mente, que é finita, e o que ele chama de inteligência infinita. Seria a fonte daqueles pressentimentos, sabe? Das inspirações que surgem de repente. Aquelas ideias que parecem vir do nada. Exatamente. Ideias genuinamente novas, originais. E o interessante é que, segundo o livro, essa faculdade não está sempre ligada, assim, disponível. Ah, não. Não. Ela parece funcionar melhor quando a mente consciente está vibrando numa frequência mais alta. E o que estimula isso, geralmente, é um desejo muito forte, uma emoção intensa, sabe, uma paixão muito grande por um objetivo. Uau, isso é fascinante. Quer dizer, a fonte sugere que existem níveis diferentes de operação da mente e que essa vibração alta, digamos assim, é a chave para acessar essas ideias realmente inovadoras. É a proposta dele. Ele argumenta que os gênios, seja na arte, na ciência, nos negócios, são aquelas pessoas que não só têm acesso a essa imaginação criadora, mas que aprenderam a desenvolver e a usar ela de forma consciente. Não é só um raio que cai aleatoriamente, então. Não. É uma capacidade que pode ser cultivada. E aqui tem um ponto-chave. As duas formas de imaginação, tanto a sintética quanto a criadora, são como músculos. Ah, boa analogia.
quanto mais a gente usa, mais fortes e eficientes elas ficam. E o contrário também vale. Se a gente não usa, elas atrofiam. Exatamente. Podem enfraquecer se ficarem paradas, sim. Mas a boa notícia, segundo a fonte, é que mesmo uma imaginação meio adormecida pode ser revivida, fortalecida, com prática, com intenção. Que bom. E para quem está buscando aplicar esses princípios para transformar um desejo específico, tipo alcançar uma meta financeira, a sugestão inicial do livro é focar em desenvolver primeiro a imaginação sintética. Por quê? Porque ela é mais tangível, mais direta para criar os primeiros planos concretos, sabe? A criadora pode entrar em jogo depois, ou naqueles momentos de insight. Mas a sintética é a ferramenta de trabalho principal para começar a construir o caminho. Faz sentido começar pelo que a gente tem mais controle. E isso leva direto para as ideias, né? Se a imaginação é a oficina, as ideias são o produto que sai de lá. Perfeito. As ideias são os produtos da imaginação. E o livro é bem categórico nisso. As ideias são ponto de partida de todas as fortunas, de todas as grandes realizações. Nenhuma riqueza material existe sem uma ideia antes. Nenhuma. E a fonte usa uns exemplos históricos muito fortes para mostrar não só a importância da ideia em si, mas como a imaginação foi aquele ingrediente que transformou ideias, às vezes simples, em resultados assim, extraordinários. E um dos exemplos mais marcantes, que a fonte detalha bem, é o da Coca-Cola. A história começa bem modesta, né? Bem modesta. Um médico numa cidade pequena, lá por 1886, cria uma fórmula para uma bebida tônica. Aí ele acaba vendendo essa fórmula, junto com os equipamentos bem básicos, um tacho de cobre velho, uma pá de madeira, para um farmacêutico chamado Asa Candler. E o preço foi irrisório, pensando hoje. $500, que aliás eram todas as economias que o Candler tinha na época. Dá para imaginar. É difícil. Hoje, pensar em comprar a fórmula da Coca-Cola por $500 é absurdo. Mas na época era só mais uma receita, né? O que fez a diferença... Aí que tá o ponto central do livro. O que o Candler comprou de verdade não foi só a receita e o tacho velho. Ele comprou uma ideia. E mais importante, ele adicionou um ingrediente secreto que o criador original parece que não tinha ou não soube usar. A imaginação. Ah, imaginação. O Candler viu um potencial ali que ia muito além de uma bebidinha vendida na farmácia local. Ele usou a imaginação dele para visualizar um mercado gigantesco, uma distribuição enorme, uma marca que todo mundo ia reconhecer. E as consequências dessa imaginação aplicada foram, uau, monumentais. O livro descreve o efeito dominó. A demanda absurda por açúcar que impulsionou plantações, refinarias. Sim, a necessidade de milhões, depois bilhões de garrafas de vidro, criando outra indústria inteira. A geração de incontáveis empregos. Desde o cultivo até a publicidade. Exato. Cultivo, fabricação, distribuição, marketing, vendas, publicidade, envolvendo artistas, escritores, executivos. Olha só. Uma ideia, turbinada pela imaginação, transformou uma cidade do sul dos Estados Unidos num polo comercial, financiou universidades. E a influência se espalhou pelo mundo todo, virou um ícone cultural, econômico. Exato. É uma escala difícil até de entender, partindo de uma transação de $500 por uma receita. E a análise da fonte liga isso direto aos princípios do livro, né? Diz que essa expansão não foi sorte. Não foi sorte de jeito nenhum. Foi o resultado da aplicação do desejo, da fé, do planejamento organizado que veio da imaginação, da decisão, da persistência. Todos os passos que a filosofia do Rio descreve. A Coca-Cola vira quase um estudo de caso perfeito de como uma ideia simples, quando você nutre ela com uma imaginação e os princípios certos, pode gerar riqueza e impacto numa escala quase inimaginável. E a lição que fica é poderosa. O valor não estava só na fórmula em si, mas na capacidade de imaginar o que fazer com ela. A fonte argumenta que qualquer ideia, por mais humilde que pareça no começo, carrega um potencial parecido se for combinada com essa mesma força de imaginação e ação planejada. Mas ter a ideia e a imaginação parece que não basta, né?
a fonte traz outra história que mostra a importância de mais um elemento, a decisão. É a história do Dr. Frank Gunsaulus. Sim, uma história muito boa também. Ele era um pregador, um educador lá de Chicago e tinha um sonho grande, fundar uma instituição de ensino diferente, focada em habilidades práticas, não só na teoria. Uhum. Ele visualizou um lugar onde os jovens pudessem aprender profissões de verdade, ter sucesso na vida real. O problema, ele calculou que ia precisar de $1 milhão para tirar o projeto do papel. $1 milhão naquela época era uma fortuna absurda. Astronômica. E ele ficou com esse desejo na cabeça por uns 2 anos. Era um desejo forte, sim, mas ainda meio vago, sabe? Entendo. Ele queria o dinheiro, sonhava com a escola, mas não tinha um plano, não sabia como conseguir a grana. Parecia um beco sem saída. O que mudou? O que destravou? O ponto de virada, como o livro descreve, foi um momento de decisão. Não foi só querer, foi decidir. Numa tarde de sábado, ele não só desejou, mas decidiu firmemente que ia conseguir aquele dinheiro dentro de uma semana. Uma semana! Que ousado! E essa decisão não foi passiva, tipo, tomara que aconteça. Ela empurrou ele para a ação. Ele imediatamente usou a imaginação dele, provavelmente a sintética nesse caso, para criar um plano concreto. E qual foi o plano? Preparar um sermão especial para o dia seguinte, domingo, com um título bem provocador. O que eu faria se tivesse $1 milhão? Que estratégia! Ele transformou o desejo num plano de comunicação, basicamente. E funcionou. De forma espetacular. No domingo, ele pregou esse sermão com uma paixão, uma convicção que contagiou todo mundo. Ele não estava mais falando só de um sonho distante. Ele estava descrevendo uma visão clara, um plano detalhado, como se já fosse real, entende? Nossa, consegui imaginar a energia. A força da convicção dele, que nasceu daquela decisão firme, era palpável. E por acaso, ou talvez não tão por acaso assim, Quem estava lá? na plateia estava Philip D. Armour, um dos maiores industriais da época. E o Armour foi fisgado pela visão dele. Totalmente. Depois do sermão, o Armour procurou o Gunsaulus e, impressionado com a clareza, com a paixão daquele plano, disse algo tipo, olha, eu acredito que você faria exatamente o que disse. Se você for ao meu escritório amanhã, eu te dou $1 milhão. Não acredito. Assim. Assim? E cumpriu a promessa. Com esse dinheiro, o Gunsaulus fundou o Armour Institute of Technology, que hoje faz parte do Illinois Institute of Technology. Uma instituição real, concreta. Que história incrível! E a análise que a fonte faz aqui é crucial, né? O resultado não veio dos 2 anos de desejo passivo. De jeito nenhum. Veio em, 36 horas depois que ele combinou 3 coisas. O desejo ardente que ele já tinha, a decisão definida, que foi o ponto de virada, e um plano claro, criado pela imaginação, que foi ativada pela decisão. Fica muito claro que a decisão foi o catalisador que liberou o poder todo. Exato. Mostra essa sinergia que não dá para separar. Querer algo intensamente, decidir que vai conseguir sem reservas e usar a imaginação para traçar o caminho, parece que um sem os outros não funciona, segundo essa filosofia. O próprio autor, o Napoleon Hill, menciona rapidinho a experiência pessoal dele, né? A ideia de criar uma filosofia do sucesso foi plantada na mente dele pelo Andrew Carnegie. Isso mesmo. Mas transformar essa semente no trabalho completo, nesse livro que a gente está discutindo, levou 25 anos. 25 anos de trabalho duro, enfrentando dificuldade financeira, gente que não acreditava, um monte de obstáculo. Ele mesmo admite que só conseguiu persistir porque a ideia virou mais que um desejo, virou uma obsessão, alimentada ao tempo todo pela imaginação do resultado final. E isso nos leva a pensar sobre a natureza das próprias ideias. Como a fonte descreve, tem uma passagem bem forte que diz algo como: ideias são forças intangíveis, mas têm mais poder do que os cérebros físicos que as geram. Nossa, forte mesmo. Elas têm o poder de continuar vivendo muito depois que o cérebro que as originou voltou ao pó. É uma perspectiva interessante, né? Primeiro a gente dá vida às ideias com a nossa imaginação e ação, mas depois, se elas forem fortes o bastante, parece que ganham vida própria,
superam obstáculos, continuam existindo no tempo. Como a ideia da Coca-Cola, a ideia do Instituto do Gonçalves ou a própria filosofia do Rio são como entidades que continuam existindo e influenciando o mundo. Isso é muito poderoso. Então, trazendo para a prática, para quem está acompanhando nossa análise aqui, como a gente pode usar essa oficina da mente de um jeito eficaz? O processo, como está delineado na fonte, começa conectando aquele desejo claro, que foi o passo 1, com a imaginação, que é este passo 5, para criar um ou mais planos concretos. A recomendação específica do Rio é que depois de ter uma visão geral do livro, a pessoa retorne a este capítulo sobre imaginação. Voltar para cá? Exato. É aqui que o trabalho de engenharia do plano começa de verdade. Usar a imaginação sintética. Que conhecimentos você já tem? Que experiências? Que contatos? Como dá para combinar tudo isso de um jeito novo para atingir seu objetivo? Que passos lógicos precisam ser dados? E ele insiste num passo prático fundamental, né? Que parece simples, mas... Sim, e é algo que pode parecer bobagem, mas ele descreve como essencial. O ato de escrever. Escrever? Escrever. Escrever a declaração clara do desejo ou objetivo específico, o prazo, o que a pessoa pretende dar em troca e, crucialmente, escrever o plano detalhado ou os planos para alcançar aquilo. Esse ato físico de colocar no papel é apresentado como o primeiro passo para converter o pensamento, que é etéreo, na sua contraparte física, tangível. É como fazer a planta baixa antes de começar a construir a casa. Exatamente essa a ideia. É criar o projeto. Instruções mais detalhadas sobre os tipos de planos, como organizar eles, são abordadas em outros capítulos do livro, mais para frente. Entendido. É a materialização inicial da ideia. Então, recapitulando nossa exploração de hoje sobre a imaginação, segundo Napoleão Hill, ela é a nossa oficina mental, né? O espaço onde os desejos tomam forma de planos. Isso. Existem os dois tipos principais. A sintética, que recombina o que a gente já conhece, e a criadora, que acessa o novo, o original. E as duas são como músculos, precisam ser exercitadas para ficarem fortes. Fortes e ágeis. Vimos exemplos marcantes como a Coca-Cola e o Dr. Gonçalves, que mostram como a imaginação, quando está junto com um desejo ardente e uma decisão firme, pode transformar ideias simples em impérios e instituições que duram. É o poder em ação. E, fundamentalmente, o primeiro passo para usar essa oficina é criar planos concretos e, de preferência, colocar no papel. E talvez o ponto mais encorajador dessa conversa toda seja que essa capacidade de imaginar, de criar planos, não é um dom só para alguns escolhidos, sabe? Ah, isso é importante. A fonte insiste muito que essa faculdade está disponível para todo mundo. O desafio, e a oportunidade também, está em reconhecer isso, em cultivar deliberadamente e aplicar de forma direcionada aos nossos objetivos. Não é necessariamente ter uma genialidade que nasceu com a pessoa, mas aprender a operar essa oficina mental com propósito. O Rio até sugere que os princípios que ele descreve como tal segredo não são tão secretos assim. Ah, é? Porque podem ser observados funcionando em toda a natureza, se a gente souber onde olhar. E essa conexão com a natureza deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? Inspirada diretamente na fonte, se esses princípios de transformar o intangível, a ideia, o desejo, em tangível resultado, a riqueza, estão funcionando o tempo todo na natureza, onde mais a gente pode observar a imaginação em ação no mundo a nosso redor? Boa pergunta. Talvez em processos ou fenômenos que a gente normalmente não associa com criação consciente, mas que seguem padrões parecidos de desenvolvimento, de materialização. Sei lá, onde mais essa oficina da mente universal está trabalhando? Talvez de formas que a gente nunca parou para notar. É um convite a expandir a nossa própria percepção, né? A procurar esses padrões de criação e realização, não só nos grandes feitos humanos, mas talvez na resiliência de um ecossistema, na formação de um cristal, ou em outros fenômenos da natureza. Reconhecer esse poder criativo, tanto fora quanto dentro da gente, é o primeiro passo para aprender a usar ele de forma mais eficaz nas nossas próprias vidas. O potencial está lá, sabe? Esperando para ser ativado e direcionado.